Mas talvez você não tenha entendido muito bem esse culto até agora. Mas as crianças, eu queria muito que eles participassem hoje, que eles fizessem praticamente tudo. E eu acho que uma vez ao ano nós poderíamos fazer um culto comandado por eles, né? Eles preparam a palavra, eles preparam as canções, eles escolheram as músicas. E eu acho, como mãe, se tem uma coisa que eu oro todos os dias, é para que os meus filhos amem a Deus. Então, quando a gente está vendo nosso filho aqui na frente, fazendo alguma atividade, fazendo alguma coisa, isso serve de um memorial para nós, né? E mostra que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Então, foi por isso que nós colocamos as crianças para participarem hoje, né? E trazerem um culto especial para nós e diferente. E como parte disso, né, eu vou estar aqui trazendo, ministrando algo da parte de Deus. Orei muito ao Senhor para que Ele me desse uma palavra, porque já há um tempo no meu coração, o Senhor às vezes coloca coisas no meu coração, e para mim, eu sei que é para mim, fruto de uma busca pessoal, fruto da minha vida. E eu achei que era, falei, bom, é isso. Fiquei tranquila. Quando o Alexandre falou para mim, você que vai ministrar então no Dia das Mães, eu falei, já sei o que eu vou falar, porque eu já tinha uma coisa pronta na minha cabeça. Mas na verdade, nessa última semana, orando muito ao Senhor e falando com Deus, é tão ruim quando a gente sobe aqui e traz uma coisa da nossa mente, ou da nossa inclinação, né, da nossa opinião. Isso é vazio e isso não produz nada no coração de ninguém. Mas quando a gente busca ao Senhor, quando a gente ora e fala, Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer falar? E fala com a tua igreja. A gente não está aqui para aparecer. Aliás, estar aqui às vezes é até um pouco desconfortável para mim. Toda vez que eu venho aqui em cima para pregar, eu sinto um pouquinho de palpitação no coração. Porque é desafiador, né? É uma coisa que a gente faz todos os dias. Então não é confortável. Então que vale a pena que o Senhor fale, porque é por isso que alguém sobe aqui toda semana e traz uma palavra, né, para abençoar o seu coração e fazer diferença. Então hoje é Dia das Mães. Eu acho que no último Dia das Mães, se eu não estiver enganada, eu preguei também. E se eu não estiver enganada, eu acho que eu preguei mais ou menos alguma coisa que eu vou pregar hoje. E eu quero perguntar para você, eu quero começar esse culto perguntando, essa palavra perguntando, quem é sua mãe? De quem você é filho? Melhor, não vou perguntar quem é sua mãe. Eu vou perguntar de quem você é filho. Aí enquanto você pensa, vou tomar água, morrendo de sede. Pensou? Fácil, né? De quem você é filho é fácil. E de quem seus pais são filhos? Você consegue aí fazer? Aí você vai achar 4 pessoas, né? E agora eu te pedi para achar 2. Agora você vai achar 4. Achou? De quem seus pais são filhos? A Luna tá vendo se dá para estocar a mandioca, o vento. Agora você vai pensar de quem os seus avós são filhos. Então nós estamos falando aí de 8 pessoas. Você consegue? Dessas 8 pessoas, pelo menos uma. Pelo menos uma. O Carlos já parou, o Juninho parou. Eu tô firme ainda aí nessa conta. E dessas 8 pessoas então, dessa uma pessoa que você lembrou, a Luna, Juninho, quem são os pais dela? Você lembrou? Sabe? Não sabe nem o nome. Da onde veio? Que comia, o que fazia? Se dormia? Pois é. Olha como é curto, né? Muito curto. A gente vai 3 passos para trás e a gente já não sabe mais nada sobre a gente. E é por isso que a Bíblia traz algo sempre que às vezes você acha bem chato de ler, que são as genealogias. As genealogias geralmente são algo cansativo de ler. Quando a gente está num plano de leitura,
chega a genealogia, eu preciso confessar para vocês que eu já pulei ela várias vezes, que eu falo que só vai falar de nome. Só que a genealogia, ela parece um Goodwill. Você entra nela, você vai achar alguma coisa. Você vai ver aquele monte de tralha, parece tralha, né? Os nomes. Genealogia não está lá para você achar um nome para o seu filho, até porque quem aqui quer ter um filho chamado Abimeleque, né? Quem quer ter filhos assim? Ninguém. Mas a genealogia, ela esconde tesouros. Ela esconde dados importantes e que pode falar conosco. Então, tendo a genealogia registrada, não vai acontecer o que está acontecendo com você hoje, que não sabe nada a seu respeito 2 gerações para trás. Recentemente a Júlia entrou numa febre de fazer o DNA dela, descobrir se era italiana, se era lá tira a saliva, eu sei que ela mandou o teste, voltou o teste, e aí ela começou a fazer uma busca absurda, e ela chegou em gente, assim, que eu conheci a minha bisavó, as duas, de conhecer mesmo, viver. Uma das minhas bisavós morreu quando eu tinha 26 anos, e a outra morreu quando eu tinha 5. Então, essa, quando eu tinha 5, é impossível esquecer, porque ela é uma caricatura de filme. Ela era europeia, ela era ruim, e ela teve um fim horrível, então é impossível esquecer. E quando ela morreu, ai meu Deus, eu falei que ela era ruim pra gravar, mas ela era ruim, então, mas quando ela morreu, eu tenho uma memória na minha cabeça muito viva com meu irmão, a gente pegando dinheiro, muito dinheiro que não valia nada mais, que estava debaixo do colchão, e brincando de banco. Nós guardamos todo aquele dinheiro e a gente brincava de banco em casa. Então eu tenho essa memória, mas a Júlia, ela conseguiu resgatar coisas assim, nossa, e é muito legal. É muito interessante, porque você pensa às vezes que você veio de um lugar, mas você veio de um outro completamente diferente. Então a genealogia na Bíblia, ela tem essa função de registrar. E não só registrar, mas mostrar a linhagem de alguém. Vocês imaginem só você chegar para o povo judeu e falar que Jesus era o Messias, sendo que o Messias viria da linhagem de Davi, sem provas. Então ficou tudo registrado na Bíblia, através dessas genealogias, quem era o Messias. Ele veio sim dessa linhagem. E hoje a gente vai ler a genealogia de Jesus. Então vamos lá, abre a tua Bíblia em Mateus 1. E se você gosta de riscar a tua Bíblia, eu gosto muito de riscar a minha. Você, mulher, homem também, se quiser, você vai riscar alguns nomes aí, tá bom? Então vamos lá, Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, e a Judá seus irmãos. Judá gerou de Tamar, risca aí Tamar se você quiser, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe, pode riscar Raabe, a Boaz. Este de Ruth, pode riscar Ruth se quiser, gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, daqui fora a mulher de Urias. Então você pode, se quiser, riscar aí, daqui fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acasa a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, pode grifar Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.
Então, essa é a genealogia de Jesus. Você encontra ela também em Lucas. Mas aqui em Mateus é muito interessante, porque é a única genealogia da Bíblia que você vai encontrar o nome de mulheres. Mulheres não eram contadas, mulheres não eram mencionadas em genealogias. A sociedade era uma sociedade patriarcal e a linhagem vinha de quem? Dos homens. Tudo bem, até aí, tá tudo bem. Mas de repente Mateus começa a registrar e ele vai e insere na genealogia algumas mulheres. Eu fico me perguntando por quê? Por que será que Mateus fez isso? Quem está aí acompanhando The Chosen já sabe quem é Mateus na história. E Mateus, ele era um cobrador de impostos. Mateus era extremamente odiado, porque cobradores de impostos eram muito odiados. Então, ser odiado era ser o quê? Rejeitado, não é? Então, às vezes, alguns estudiosos, eles dizem que Mateus incluiu as mulheres porque ele entendia essa rejeição. Eu não acredito muito nisso, mas eu também não acredito que na Bíblia há casualidades. Eu não acredito que Deus nos deixa coisas por acaso. Deus nos deixa a palavra com um propósito, para a gente entender. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de cada mulher dessa. Eu vou ser breve, mas eu acho muito valioso e muito precioso a gente entender por que elas estão aqui. Porque cada uma dessas mulheres, eu li tantos nomes, e se eu falar para você aqui assim, Abiúde, o que a Abiúde fez? Quem foi Abiúde? Cadê a história de Abiúde? Então, mas se eu disser Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias, Maria, você tem uma história para me contar. Se você conhece a Bíblia, você tem uma história para me contar. E nós vamos passar por elas, entender por que elas estão aqui. E vamos começar pela primeira, que é Tamar. É uma das histórias mais estranhas da Bíblia. Estranhas porque você olha para essa mulher e fala, como que essa mulher entrou na genealogia de Jesus? Por quê? Quem foi Tamar? Então Tamar, ela era nora de Judá. E Tamar, ela era casada com um homem muito mau. Ela tinha um marido mau. E Deus, vendo a maldade desse marido, recolhe ele, mata ele. E ela fica viúva. Mas havia uma lei naquela época. E todas as vezes que pessoas disserem para você que Deus não gosta de mulheres, porque existem as feministas, às vezes elas vêm para cima da gente e falam, Deus era um Deus, essa lei judaica excluía as mulheres. Não excluía, não é verdade. A lei judaica amparava as mulheres. Então as mulheres viúvas, as mulheres quando ficavam viúvas, elas eram dadas para o irmão. Eu sei que isso pode parecer um absurdo no dia de hoje, mas elas não trabalhavam, não sabiam, elas precisavam de um amparo. Se elas não tivessem filhos, elas eram levadas e entregues para o irmão, do marido que ficou vivo, para que esse homem pudesse dar continuidade na descendência do irmão. Que coisa mais maluca. E esse filho cuidaria dela na velhice. Então era um cuidado com a mulher, não era um abuso. Depende de como você olha, Mas eu olho como um cuidado na lei daquela época. Então ela foi dada ao irmão. Judá fala, bom, Tamar, vem cá, vai ficar com meu filho. Porque Tamar não tinha filhos. Ela precisava de filhos para cuidar dela na velhice e dar continuidade ao seu marido, a descendência para o seu marido. E o irmão do marido era mau também. E todas as vezes que ele se relacionava com Tamar, ele lançava semente para fora dela. Para quê? Para que ela não engravidasse. E dessa forma não desse descendência para o irmão. E Deus, vendo isso, mata também o irmão. E Tamar fica sem filho, sem marido. E Judá, vendo isso, ele fala, bom, eu tenho mais um filho, só que ele é novo. Então vamos esperar ele crescer. Só que no coração de Judá,
ele falou assim, já morreu 2 na mão dessa mulher, não vou dar esse não. E ele manda ela para casa dos pais, ela vai, e o tempo passa, o filho cresce e nada. Um belo dia, Tamar fica sabendo que o sogro vai passar por ali perto de onde ela mora. Então ela tira a roupa dela de luto, coloca uma roupa de prostituta, cobre-se com o véu e vai para a beira da estrada. E lá na beira da estrada ela fica esperando o sogro passar. O sogro estava viúvo. Quando ele passa, ele chama Tamar, não sabe o que é Tamar, se deita com Tamar e ela fala, como é que você vai me pagar? Ele fala, vou te dar um cabrito. E ela, mas eu não tenho cabrito aqui agora. Aí ela fala, bom, então me dá o seu bordão. Ela pediu 3 coisas, como o penhor, que eu esqueci agora. Um era o bordão, o cajado, enfim. O que mais? Alguém lembra? Acho que era um amuletinho. Um amuletinho. E aí ela fica com esses 3 objetos dele. E ele vai embora. E aí ela fala, quando você me der o cabrito, eu te dou o objeto. Isso passa, ele manda o cabrito, ninguém acha uma prostituta naquele lugar, as pessoas falam para ele, não tem nenhuma prostituta aqui, não tem para quem entregar esse cabrito. E aí o tempo passa mais um pouco e ela está grávida. Então falam para ele, olha, sua nora adulterou, ela está grávida, ela era viúva, ela não podia estar grávida. Então ele fala, vamos apedrejar ela, bota para fora e manda queimar. Quando isso chega no ouvido dela, ela pega as 3 coisas que ela tomou como penhor e manda para ele. E fala manda um aviso junto. Fala para ele que o filho que eu carrego é o dono dessas 3 coisas. E aí ele, eu sou o pai do filho de Tamar. Ele não ficou bravo. Ele reconheceu que ele havia tapeado ela, trapaceado ela, enganado ela. Então, essa é a história de Tamar. A genealogia fala, Judá gerou de Tamar a Pérez. Quer dizer, Pérez é filho desse relacionamento, dessa história, né? E o que a gente aprende com Tamar? Se você se colocar no lugar de Tamar, eu tenho certeza, mulher, aqui falando para mulher, que jamais você faria isso conhecendo como eu conheço cada uma de vocês. Jamais. Mas sabe o que eu aprendo com Tamar? E eu aprendo mesmo, porque é uma qualidade às vezes que eu não tenho. É de não desistir, principalmente quando você está sendo injustiçado. Quantas oportunidades a gente perde só para deixar para lá? Tamar não deixou para lá. Tamar estava com dor, tinha sofrido. Eu não consigo imaginar o que foi esse segundo homem na vida dela, um homem que usava ela, porque se ele jogava semente para fora, ele tinha o prazer dele, mas não cumpria o propósito do qual ele estava ali. Essa mulher foi extremamente ferida, extremamente usada. E ela podia, quando ela foi para a casa do pai dela, falar, deixa eu ficar quieta aqui, sei lá, depois o que vai acontecer comigo. Quantas e quantas viúvas não ficaram viúvas sem filho naquela época e simplesmente padeceram? Ela não. Ela teve atitude, ela mudou a história dela. Ela nem sabe, ela já não sabe, né? Lá no céu se ela sabe, não sabe, mas não tinha ideia de que ia entrar para a única genealogia que menciona mulheres. Uma mulher que se fez de prostituta. Entende? Persistente. Tamar tinha um coração persistente. E isso estava no sangue de Jesus, né? Porque estava ali na genealogia. Depois de Tamar, a gente vai para Raabe, que é a segunda mulher mencionada. Essa sim era uma prostituta. Raabe era literalmente uma mulher da vida, como a gente diz hoje. E a genealogia fala, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Só para te falar, se você quiser anotar, a história de Tamar está em Gênesis 38 e a de Raabe, Josué 2.
Raabe morava encostado na divisa ali de Jericó, perto dos muros de Jericó. Então ela estava ali bem pertinho. E quando Josué manda 2 espias para olhar a terra, esses espias eles vão parar dentro da casa dessa prostituta. E o rei fica sabendo. Olha, ouvi falar que tem 2 espias ali na casa de Raabe. E aí o que Raabe faz? Ela esconde eles e ela fala, não, eles já foram e tal. Ela esconde e ainda mente para o rei. Manda uma mensagem mentirosa para o rei. Então, além de prostituta, a gente podia dizer que ela é mentirosa, né? E para você ter uma ideia que não é uma coisinha, porque quando a gente lê, a gente pensa que é uma coisinha, né? Tinha um balão chinês voando aqui nos Estados Unidos, né? A gente estava ouvindo aí o balão chinês, se o balão chinês é ou não é espionagem, a gente não sabe. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós teríamos coragem de pôr 2 chineses dentro da nossa casa para espiar os Estados Unidos. Você teria? Eu não. Ou pegar o balão cair na sua casa, se guardar o balão, aí o Biden manda mensagem, eu fiquei sabendo que o balão tá não. Aqui, você ia falar, caiu aqui, pode levar, pelo amor de Deus, não quero nada. Não é? Porque, gente, essa mulher não. E por que Raabe teve essa atitude? Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Josué, no capítulo 2, versículo 9. Por que Raabe ela toma uma atitude dessa? Ela fala assim para os espias: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundes caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus, embaixo da terra. Raabe tinha ouvido falar das guerras, de quanto Israel estava vencendo, do Deus de Israel, do que o Deus de Israel tinha feito. Raabe ouviu. E sabe o que aconteceu com o que ela ouviu? Ela creu. Essa é o grande troféu de Raabe, a fé. Ela ter crido. Ah, é esse o troféu de Raabe? É, porque depois você vai encontrar o nome dela, sabe aonde? Na Galeria dos Heróis da Fé, lá no livro de Hebreus. Essa foi a maior demonstração. Uma pessoa que está no time do adversário, ela é teu adversário, ela está do outro lado, e ela fala assim: ó, eu ouvi o que está acontecendo no teu time, eu ouvi o que Deus está fazendo, peraí que eu vou trocar a camisa. Tô vendo o Marquinho aqui tirando a camisa do Flamengo, vendo o que Deus tem feito ali no São Paulo. Tô errada? E já falando, ó, deixa eu trocar a camisa. É o contrário? Ô, Carlos, você não queria falar isso, Carlos. Troca a camisa, então. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu, porque ela ouviu. Não tinha internet, não tinha story. A Josué não fazia, ganhamos aqui. Não, ela ouviu. Às vezes a gente ouve e não crê em nada. Raabe, ela era uma mulher crente. E eu tenho pensado nisso. Algumas palavras, quando eu me converti, que as pessoas falavam, o crente, ó o crente. A gente não ouve mais, né? Ninguém mais fala o crente, eu sou cristão. Música do mundo. Não ouço música secular. Mas eu estou começando a gostar de novo desses termos. Não ouve música do mundo. Seja crente. Crente. E o meu pastor que eu me converti, ele falava, vocês não podem falar que vocês são crentes, porque crê até o diabo crê. Tudo bem, mas eu sou crente, porque eu creio com todo o meu coração. Raabe era crente, ela creu. Ela entrou na galeria ali dos heróis da fé. Por isso ela ganhou notoriedade e autoridade para entrar nessa genealogia.
transformou a vida dela. E não só dela, da família, porque a família foi salva. Ela fez um acordo com esses espias, para uma ótima pregação, aliás, para trazer essa história, né, do fio de escarlate, vermelho. E ela, eu não tenho tempo para falar, e ela acaba se casando com um judeu e entrando aqui para a genealogia. Ela tem a vida transformada e a família transformada. Vamos falar agora de Ruth. Ruth, a gente não precisa quase que falar nada, né? A Ruth, ela não tem um versículo, ela tem um livro na Bíblia para ela, né? Uma mulher doce, e na genealogia diz: este de Ruth gerou a Obed. Ela foi, acho que, a avó de Davi. A avó de Davi. Quem foi Ruth? Meu Deus! Ruth foi aquela mulher que decidiu abraçar a tragédia, abraçar o ruim, abraçar o amargo, comer o pão amassado. Foi Ruth. Essa foi Ruth. Por quê? Ela era nora de Noemi. Noemi fica viúva. Aí era cuidada por quem? Pelos filhos, que eram os maridos ali de Orfa e Ruth. Mas o que acontece? O marido de Ruth morre, o marido de Orfa morre, e aí a Noemi fala: minhas filhas, olha, não tenho nada para oferecer para vocês, vão embora. Vão, vai, vocês são novas, vocês são bonitas, vocês são jovens, vocês não têm filho, vai viver a vida de vocês. Orfa? E eu não acho que a Orfa estava errada, não. Porque às vezes eu vejo o povo pregar que a Orfa estava errada, e a Orfa obedeceu a sogra. Na verdade, ela fez o que ela achou que tinha que fazer. Mas Ruth, ela era uma moabita, ela era uma estrangeira. Ela fazia parte de um povo que não adorava o Senhor, que tinha outros deuses. Ruth, ela diz assim: não, eu não vou. E ela faz a declaração mais linda que a gente tem, na minha opinião, dentro da palavra de Deus. Quando a gente vai no casamento, né, o noivo olha para a noiva e fala, vamos lá abrir para você que não conhece ainda essa declaração. Thaís conhece? Lá em Ruth 1:6. Ruth está logo depois de Josué. Juízes e Josué. Vamos ler o que Ruth falou, e virou música, virou quadro, virou declaração de quase todo o casamento. Às vezes você lê nos convites. Ruth 1:16. Quando Noemi fala: vai, Ruth, vai cuidar da sua vida, ela responde: não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente, pra sogra. Pra sogra, ela falou isso. Eu tô querendo fazer um evento de mulheres aqui, chamar as noras e as sogras. Tô só esperando a Tiana chegar, porque eu quero toda nora falando: onde fores eu irei. É um nível assim, olha, transcendental de entrega. Mas Ruth, ela faz essa declaração maravilhosa. E é muito fora da caixa, porque Noemi não era nada dela. Ela vinha de uma outra cultura. Ela comia outro tipo de comida, ela tinha outro Deus. Mas de fato isso mostra que Ruth era convertida ao Deus de Israel. Ela não queria outra vida, ela queria aquele povo, aquele Deus, e ficar com aquela mulher. Porque aquela mulher era a única coisa que ainda a conectava com essa cultura, com esse Deus. Então ela fica. E o que acontece? Ela vai parar, vai rebuscar espigas. Rebuscar espigas não é colher espigas. Porque colher espiga é você ir lá e pegar uma espiga. De milho. Não sei se tem espiga de outra coisa. Mas rebuscar era pegar o resto. Era o que sobrava. Era a espiga ruim. Era os grãos que caíam no chão. E ela vai fazer isso para ajudar a sogra. Porque eram duas mulheres. E quem que trazia comida? Ela vai. Só que aqui, nesse caso,
por casualidade, lá na história, ela vai parar no campo de Boaz, que era parente da família de Noemi. E ali no campo de Boaz, ela acaba conhecendo Boaz, ela conta para a sogra, olha, eu conheci um homem muito bom, né? E esse homem, deixa eu ver onde está. Ruth 2:11, você está aí. E esse homem, quando a conhece, ele fala para ela assim, Ruth 2:11, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecia. Então ele vira para Ruth nessa hora e fala assim, Ruth, eu já sei quem é você, eu já te conheço, estão falando aqui na cidade sobre você. Você decidiu ficar com a tua sogra, você decidiu não ir para os seus pais. A gente tem ouvido falar de você, pode colher, minha filha, não colhe só o resto não, colhe tudo. Pega a espiga. E ela encontra favor por causa de um bom testemunho. Nós temos encontrado favor por causa de um bom testemunho. Ruth tinha um bom testemunho. E aí a sogra vai e dá uma orientação para ela. Quando ela chega em casa e fala, olha, eu conheci Boaz, ele falou que eu posso pegar da espiga. A Noemi fala, opa, vira sua Bíblia aí, abre lá no capítulo 3. E eu vou ler aqui. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que seja feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cuja serva estiveste, um dos nossos parentes? Eis que essa noite limpará a cevada na eira, banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás o pé e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Olha o que Ruth responde para ela. Tudo quanto me disseste farei. A pessoa não só segue a sogra, ela obedece a sogra. Quem está com sogra em casa aqui? Levanta a mão, bem alto. E quando a sogra vê você lá fazendo um negócio e fala para você assim, ó, eu acho que você devia fazer diferente. Eu acho que você deveria pôr a roupa na máquina. Olha, minha sogra, ela tinha tanto conselho. E irrita a gente, né? Pode falar, gente. Não falando. Hoje é dia das mães, vamos só abraçar, carinho e amor. Mas a verdade é que Ruth aqui, ela ouviu, ela não só seguiu aquela mulher, mas ela ouviu. Ela via sabedoria em Noemi, de certa forma. Noemi também não era qualquer tipo de sogra. Uma sogra que está disposta a abrir mão, não é? Fala, vai, eu não sirvo para você para mais nada. Em vez de falar, ai não era aquela pessoa que consome, né? Essa sogra não, vai. E sabe que como mãe, aqui só um parênteses, esse é nosso papel, é vai, não é fica. Fica prejudica, sabia? Criar para si é ruim. A gente cria, não é para o mundo. A gente cria para propósito, para avançar, para alcançar outras coisas. Então vai. Eu tenho descoberto uma alegria no vai. Não é que meus filhos enchem minha paciência, não. É porque realmente é prazeroso ver quando eles estão indo e estão indo bem. Né? E Noemi falou, vai. E Ruth, ela obedece esse conselho, que era de ir lá, se deitar aos pés de Boaz, porque ela sabia que Boaz era parente, poderia resgatar Ruth, lembra de Tamar? Então ele poderia resgatar Ruth, e esse ato de deitar aos pés era dizer, estou disponível para casamento. Hoje eu sei que todas as mulheres vão estar deitadas aos pés dos maridos, estou disponível para casamento. E foi isso que Ruth fez. E Boaz, foi lá ver, porque parece que tinha um outro parente que estava na frente, resolve a parada e casa com Ruth, resgata Ruth, transforma a vida de Ruth e da sogra. Vamos pular, porque senão a gente não acaba, né? Mas qual a característica de Ruth? Permanência e obediência. Permanência e obediência. A próxima mulher não é mencionada por nome,
Isso para mim, essa semana foi quase que uma revelação no meu coração. E o rei Davi, a Salomão, dá que fora mulher de Urias, Batseba. Batseba, eu vou contar para vocês, já contei para as mulheres. Se tivesse que para eu ter ciúme de um personagem bíblico, seria de Batseba. Não ciúme de querer ser ela, não. Mas que mulher que deve ter sido bonita, gente. Pensa numa mulher que deve ter sido muito bonita. E deu ali, né, não sei qual era o costume ali, se era, né, o costume era se banhar, mas deu o azar, né, de tomar banho na hora que o rei, que deveria estar fazendo outra coisa, levanta do seu sono da tarde, né, fico imaginando Davi levantando do sono da tarde, ir para a varanda e ver Batseba, que era provavelmente uma mulher maravilhosa. A Bíblia fala que ela era muito bonita. E aí, eu não gosto nem que pregue sobre Batseba, não precisa. Não use a imaginação. Mas realmente era alguém muito bonito. E aí, o que Davi faz? A gente já conhece essa história. Pega Batseba, manda chamar. Ele não aguenta, quer muito. Eu quero essa mulher para mim. Traz a mulher, dorme com a mulher, devolve a mulher. Que era a mulher de quem? De um dos seus capitães ali mais fiéis. E aí essa mulher fica grávida. E o marido dela estava longe faz tempo. Manda avisar Davi. Davi vira e fala, chama ele, chama. Quando ele chega, olha, vai para sua casa, vai deitar com a sua mulher. Mas esse homem era tão íntegro. Esse homem era tão diligente. Que ele fala, não, eu vou dormir para fora. Como pode? Todo mundo lá está guerreando e eu ir deitar, beber, comer com a minha mulher? Não vou. E ele não vai. E por 2 vezes Davi tenta fazer ele entrar em casa e dormir com a mulher. Davi, olha, astuto. Só que Davi encontrou alguém que tinha um coração tão fiel, tão puro, que ele fala, não vou. Aí ele fala, agora eu vou ter que matar esse cara. Eu não queria, mas vou ter que matar. E aí a gente já sabe a história. Urias vai para frente da batalha, colocado por ele na frente da batalha e morre. E então ele casa com Batseba, traz Batseba para casa e esse filho morre. Esse não é Salomão, né? Esse filho morre. E aí a gente ouve a história de uma mulher que é inserida na Bíblia e que esse é o entendimento que eu tenho. Essa semana eu fiquei pensando nisso. Por que ela não é chamada pelo nome? Será que Mateus não sabia o nome dela? Sabia, né? Se foi o pecadão de Davi, eles sabiam. Mas por que Urias? Urias é mencionado na genealogia de Jesus e não Batseba. O nome de Urias entra nessa linhagem. Para mim é como se fosse o Senhor querendo nos dizer algo, né? Que ali honrando Urias, sabendo que ele sim foi um homem fiel. E ele entra ali do lado do nome de Davi. Davi, o rei Davi, a Salomão, do que fora mulher de Urias. Quem foi Batseba? Ela não tem assim muitas ações. A gente sabe que era uma mulher bonita que foi se banhar e acabou sendo vítima. Para mim, Batseba é uma vítima. Ah, mas ela quis, senão ela não negava. Um rei do tamanho de Davi, né? O rei Davi. Como é que é isso? Será que tinha essa... A gente não tem muito como falar sobre isso. Mas o que se sabe é que essa mulher foi levada para a casa do rei, foi usada pelo rei, engravidou, perdeu o marido e depois ainda perdeu esse filho. Então eu não posso pensar nada menos do que uma mulher que passou por muitas dores e muitas feridas e foi marcada por essas feridas. E aí a última mulher, que é Maria, que foi outra coisa que eu fiquei pensando, né? Achei bem interessante quando a gente lê a genealogia, porque a genealogia é de José, né? Fala aqui que Jacó gerou José, marido de Maria. Então, só que Jesus não tinha o sangue de José, né? A não ser que Maria e José eram parentes, porque Jesus não foi gerado de José. Jesus foi gerado do Espírito de Deus. Então Jesus tinha o sangue de Maria. Que loucura, né? E aí eu tentei procurar na Bíblia, fiz algumas pesquisas.
não tem nada na Bíblia que cita que eles tinham um parentesco. O que a gente sabe é que culturalmente se casavam com pessoas de parentesco para que mantesse as tradições, né, o culto a Deus e tudo mais. Mas Jesus, ele é fruto do Espírito Santo dentro do ventre dessa mulher. E aí quando eu penso em Maria, há toda uma fantasia em volta de Maria, né? Maria, ela é idolatrada em algumas religiões por ser perfeita. A gente não sabe ao certo quão perfeita Maria era, mas a gente admira muito Maria. Mesmo nós que não adoramos a Maria, admiramos Maria. E por que nós admiramos Maria? Por que eu admiro Maria? Eu fico pensando numa jovem que estava noiva, porque o que a Bíblia fala é que essa jovem estava noiva, cheia de sonhos, cheia de plano pela frente. E de repente ela se depara com um anjo que vira para ela e fala: você vai ser mãe. Olha, a gente escolheu você. E você vai gerar, o que você vai conceber fruto do Espírito Santo. E tudo bem que ela deve ter sentido aquele arrepio, porque, gente, ficar na frente de um anjo, mas pensa se não arruína os seus planos um pouco. Já viu uma jovem que não está planejando ficar grávida, nem é casada, e ela fica grávida? Não é que arruína a vida dela, né? Porque eu conheço histórias até que dão muito certo depois lá na frente. Mas atrapalha, né? Atrapalha os estudos, atrapalha um monte de coisa. A gente que é mãe sabe do que a gente está falando. E de repente Maria se vê nessa situação. E não era só atrapalhar o meu planinho. Era o que vão falar de mim. Porque eu vou aparecer grávida e nem casada eu tô. Então Maria, ela corre riscos. E ela abre mão. São duas características para mim muito fortes. E que marcaram meu coração essa semana. O abrir mão de plano, de sonho, de festa de casamento. Abre mão, porque você vai dar de barriga. Você vai gerar Jesus. E corra risco, porque se souberem que você está grávida e nem está casada, e José tem a chance de falar: Maria, você está pensando que eu sou tonto? Espírito Santo, dá o endereço. Entende? Ela correu o risco, mas ela não falou não. E quando eu fiquei pensando em Maria, além de correr risco e abrir mão, ela também se dispôs a sofrer. Porque o final, né, que não é o final, mas quando Jesus, ele vai para a cruz, Senhor, a gente é mãe aqui mais uma vez e sabe, pai também não ia aguentar ver um filho crucificado, né? Ela tinha disposição de sofrimento, ela era obediente, ela abriu mão e ela corria risco. E eu fiquei pensando no nosso cristianismo, no nosso ser crente, lá dos anos 90. Ser crente pra gente, se ser crente pra gente não envolve abrir mão, correr risco e disposição de sofrer, a gente precisa repensar. Ser crente não é ficar sentado no pudim. O que é sentar no pudim? Conforto, macio, que delícia. Ser crente não é isso. E eu fiquei pensando sobre isso. Na minha vida e na minha jornada cristã, quantas coisas eu preciso abrir mão? O que você precisa abrir mão no seu dia a dia? Porque não é um abrir mão de uma vez. É um abrir mão diário. É um abrir mão de inúmeras coisas. Porque são as escolhas que a gente vai fazendo. Eu sentei com os teens quinta, antes de começar o jejum, e eu queria saber o que eles iam jejuar. E aí quando eles falaram, eu falei para eles, eu gostaria muito, falei, não estou mandando, mas eu falei, eu estou quase. Eu não estou mandando, mas estou quase. Eu queria muito que vocês não escutassem música secular, esses 21 dias. Não escutassem. Eu falei, eu queria que vocês fizessem esse. Não é que vocês nunca mais podem escutar, não é isso. Mas eu queria que você fizesse um teste, porque eu sei que eles não têm prazer nenhum de escutar um louvor. Eu conheço eles, conheço as mães. Eu sei que quando entra no chuveiro e liga um som, não toca, né? Então, eu falei, dá pra você abrir mão?
esses 21 dias, e quando acabar a gente senta e conversa, eu quero ver como você se sentiu. Quero ver se foi ruim, se tem alguma coisa diferente acontecendo em você ou não. E eles toparam o desafio, né? Até onde eu sei, tá todo mundo já no 6º dia aí, 7º, 4º. Entra no carro aqui, eu já falo, pai, conecta meu celular porque eu preciso trocar. Então, mas isso é uma pequena coisa. Existem outras coisas. Correr risco. O que é correr risco hoje pra gente, que vive num país que a gente tem liberdade? Correr risco, às vezes, até de perder a amizade. Às vezes eu corro risco. Sabe? Eu tava pensando aí, pelo amor de Deus, isso aqui não é indireta pra ninguém, tá? Não é, de verdade. Mas é um bom exemplo. Eu sei que alguns de vocês têm amigos, uma parte boa aqui, metade aqui, tem amigos que são de uma denominação que guardam um dia da semana, certo? Essas pessoas, se você convidá-las para fazer o que for no dia que elas guardam, elas não vão. A não ser que for um culto, eu acho, não sei. Não vão. Mas elas fazem, às vezes, coisas no dia em que nós guardamos para vir aqui, cultuar a Deus. E nós, às vezes, não estou falando que isso aconteceu, porque eu não tenho nenhuma coisa na minha memória aqui que me remetendo a isso, mas é um exemplo porque eu acho isso bem interessante. Nós abrimos mão, às vezes, de estar aqui para não correr o risco de perder aquela amizade, estar naquele aniversário, ou estar. Nós abrimos fácil. Nós abrimos mão, nós não queremos correr o risco de chatear as pessoas. Não queremos correr o risco de magoar aquela pessoa, porque não vou correr esse risco. Não vou abrir mão. Né? Não vou passar esse perigo. Então, o nosso cristianismo, ele envolve essas coisas. Se a gente for pegar, e o que tem a ver todas essas mulheres? Elas têm alguma coisa em comum? Elas têm. Elas têm uma história. Elas têm uma história que, se você ouvisse no momento que a história estivesse acontecendo, talvez você a rejeitasse. Talvez você a julgasse. Talvez você a menosprezasse. Mas hoje a gente vê o fim. Né? Tem um pastor que ele fala, é muito bonito, ele fala, o fim é melhor do que o começo. E é verdade. Porque no fim, a gente já viu tudo. A gente viu o livro todo, capa a capa. E é o que acontece aqui. Essas mulheres, elas têm uma história. E a história delas nada mais é do que um condutor para o fim, para o propósito. Para aquilo que vai ficar escrito na minha vida e na sua vida. Hoje, você está vivendo uma história. E eu estou vivendo uma história. Olha, eu podia dar vários exemplos da minha história. Eu me lembro indo... Isso é uma memória forte que eu tenho da última consulta médica no Brasil, vindo para cá e pedindo para a médica fazer todos os exames, falando para ela, olha, revira a gente que a gente está indo embora e a gente não sabe como é que funciona médico lá. Ah, mas vocês estão indo fazer o quê? Era uma médica muito bem sucedida, dona de clínicas, laboratórios ali em São Paulo. E a gente virou para ela e falou, a gente está indo para ajudar uma igreja que está abrindo lá e a gente vai lá. Ah, não é trabalho? Não, a gente está indo para ajudar a igreja. E ela olhou para nossa cara com uma cara, para mim e para o Alexandre, e falou assim, vocês sabem bem que fé não enche barriga de ninguém. Vocês sabem, porque ela era tipo como uma médica, a gente não tinha intimidade, assim, porque ela era bem fechada, mas ela cuidava de mim, dele, da Júlia. Vocês sabem que isso não enche barriga de ninguém, né? Hoje, essa era a história. Hoje, eu não tenho mais contato com ela, mas a fé encheu minha geladeira, a fé tem enchido, né? Nunca me faltou nada. Então, no momento da história, no momento da dor, no momento da tragédia, no momento do abrir mão, as pessoas vão te julgar. As pessoas vão olhar e vão falar assim, mas a filha dela está na igreja. E eu gosto da série, porque eu gosto quando Jesus vira e fala assim, ó, eu estou assistindo em inglês, né? Então ele fala assim, ó, come and see. Vem e vê. Só falo isso, vem e vê. Fica olhando para minha história agora não. Olha para o final.
Olha para o final, porque essas mulheres aqui, ó, elas passaram pela história. Elas deram uma resposta, muitas delas. E o fim aconteceu aqui. Elas geraram. Elas geraram. E elas geraram, e elas geraram, e elas geraram, até que Jesus foi gerado. Amém? Vamos ficar de pé? E vamos orar. Talvez você está passando por alguma história, né? Todos nós estamos. Mas o mais importante como igreja, pode baixar um pouquinho, é saber que nós estamos gerando algo. A gente não vem aqui só para ouvir. A gente vem aqui para ouvir, fazer como Rabi, crer e viver o que a gente crê, e mudar, e transformar, e gerar nos nossos filhos, e gerar na nossa comunidade, e fazer diferença nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa cidade. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, Deus, nós estamos aqui na Tua casa, na casa do Senhor, no lugar onde o Senhor nos trouxe. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, para Te cultuar, para Te amar, para Te servir, para Te bendizer. Nós estamos aqui para dizer o quanto nós Te amamos e que não há outro Deus, não há outro Deus. Assim como Ruth um dia confessou, nós também somos estrangeiros, Senhor, nós não somos judeus. Nós não fomos escolhidos ali, não temos o sangue de Abraão em nós. Mas o Senhor nos atraiu. E por isso hoje nós podemos fazer essa confissão também. Nós Te amamos. E nós Te seguimos. E aonde o Senhor for, nós vamos. E assim como Rabi, nós cremos. Nós cremos porque ouvimos falar. Assim como Maria, Senhor, nós nos dispomos a gerar, a conceber o propósito do Senhor na terra. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos que nesses dias, nessas semanas, que o Teu Espírito possa estar falando conosco. Traz impressões no coração, Pai. Nós não servimos um Deus de letras apenas. Nós servimos um Deus que fala, um Deus que toca, um Deus que ministra, um Deus que conduz, um Deus vivo. Que nesses dias nós possamos ser impelidos pelo Senhor a viver de verdade, Pai, a fé que nós cremos e o Deus que nós servimos. Senhor, abençoa cada um aqui nessa manhã, que cada mãe, ó Pai, possa sentir o Seu amor, que sejam saradas nas suas emoções. Se há alguma mãe aqui, ó Deus, que por qualquer razão tem alguma ferida em seu coração, se há alguma filha, talvez não temos feridas com os nossos filhos, mas com os nossos pais. Senhor, o Senhor é aquele que derrama o bálsamo, que nos cura, que nos transforma. Abençoa cada mãe, abençoa cada pai, ó Deus. Fortalece cada família dessa igreja, Pai. Faz-nos, ó Deus, como um farol nessa cidade, nesse lugar, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Qual vai ser o seu fim? Essa é a minha preocupação e oração como pastor dessa igreja. Essa igreja, ela existe para isso, para que a gente tenha um bom fim. E o fim será determinado pela história que a gente está escrevendo hoje. Qual será o seu fim? Vamos orar uma vez mais. Senhor, abençoe esse dia, abençoe essa semana, que o Senhor derrame a sua paz, que o Senhor nos proteja, nos livra de todo mal, nos guie
a escrever uma boa história, a fazer cada dia nosso ser contado pelo Senhor, para que a gente chegue no fim que o Senhor espera que cheguemos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.